Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de Matemática Computacional do campus da UFC em Crateús, do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús. E hoje a gente vai revisar o conteúdo referente a método de Newton, certo? Lembrando que essa é uma aula em caráter extraoficial, portanto ela não conta para a carga horária da disciplina, mas a gente está aproveitando esse período para fazer revisões do conteúdo da disciplina às terças-feiras e dos pré-requisitos da disciplina, a começar por cálculo, nas quintas-feiras, beleza? Eu vou tentar acompanhar vocês pelo celular. Deixa eu ver como é que a gente tá. Tem 2 pessoas assistindo. Tá, beleza. O Davi já comentou que o áudio tá bom. O Rafael tá assistindo também. Tem 3 pessoas assistindo a live. E vez por outra eu venho aqui nos comentários dar uma olhada em como vocês estão, beleza? Então vamos revisar o método de Newton, né? Para isso a gente vai também editar um pouco as notas de aula. E, bem, a primeira coisa a se fazer é abrir o... Como eu consegui fazer isso? Pera, isso foi estranho. Tá, aquilo foi bem estranho. Certo, abri as notas de aula aqui. Compilar e a gente vai para a parte do método de Newton, que inclusive já está aberta nessa parte do método de Newton. Pois bem, como vocês devem se lembrar do conteúdo que a gente viu em sala de aula, o método de Newton ele é uma técnica para encontrar raízes de funções baseada em uma outra interpolação. Enquanto o método da posição falsa consiste em interpolar uma função por um polinômio de Lagrange de grau 1 em um intervalo onde é conhecida a existência de uma raiz da função, o método de Newton ele tenta aproximar a função na vizinhança de um ponto, nos arredores de um ponto, onde se espera que haja uma raiz da função no entorno daquele ponto. E a técnica que se utiliza para interpolar no entorno desse certo ponto é a interpolação via polinômios de Taylor, certo? Então, a ideia do método de Newton é que se você tem que no entorno desse ponto existe uma raiz da função f e a interpolação via Taylor para essa função no entorno do ponto em questão é boa bastante, então a raiz da reta do polinômio de Taylor de grau 1, a raiz dessa reta pode ser considerada uma aproximação para a raiz da função que você acredita que haja no entorno desse dito ponto. Uma diferença clara que existe entre o método de Newton e o método da posição falsa é que o método da posição falsa lhe dá garantias de convergência para encontrar a raiz de uma função, porque ele é baseado em um teorema, na verdade em uma consequência do teorema do valor intermediário para ir estreitando o intervalo em que existe uma raiz da função f. O método de Newton não. Você tem que começar as iterações do método de Newton em um ponto suficientemente próximo de uma raiz, certo? E para além disso, existem outros percalços na
utilização do método de Newton, como a gente vai ver em breve, tá bom? Vamos recapitular aqui. A gente sabe, né, que a ideia consiste em, se você acredita que existe uma raiz de f próxima do ponto A, então você vai tomar o polinômio de Taylor de grau 1 no entorno do ponto A de f, né? Ou seja, o polinômio de Taylor que considera uma derivada para aproximar a função f no entorno do ponto A, beleza? E a gente tem o seguinte, esse polinômio de Taylor, ele é basicamente uma reta. Ele é a reta dessa equação bem aqui. E aí, cara, se realmente o polinômio de Taylor é uma aproximação boa para a função f no entorno do ponto A, você vai poder considerar que a raiz analítica dessa equação do polinômio de Taylor que considera uma derivada, ela é uma aproximação boa o bastante para a raiz da função f que se encontra próximo de A, beleza? Então, o nosso objetivo ele passa a ser encontrar a raiz dessa expressão, que é o polinômio de Taylor considerando uma derivada para aproximar a função f no entorno de A. Então, a gente iguala essa expressão a zero para encontrar a raiz analiticamente dela. E a gente vai encontrar a raiz desse cara, dessa reta, isolando a variável x, né? Para isolar a variável x, a gente primeiro passa esse cara para a direita. Aí a gente fica com essa outra expressão bem aqui. O próximo passo é passar esse multiplicador. Lembrando que isso aqui é a derivada de f no ponto A, então isso aqui é uma constante, beleza? A gente vai passar esse multiplicador dividindo esse menos f de A. Então a gente vai ficar com essa expressão bem aqui, certo? E o próximo passo consiste em passar esse menos A para o lado direito, o que vai dar para a gente a fórmula final do método de Newton, beleza? Então isso aqui é a raiz analítica do polinômio de Taylor que aproxima a função f no entorno do ponto A, considerando uma única derivada. Bem, a gente não sabe exatamente a que distância essa raiz analítica desse polinômio de Taylor se encontra de uma raiz de fato da função f. Então, para que esse cara bem aqui ele seja uma epsilon raiz de f, a gente não vai poder considerar a distância que ele se encontra de uma raiz de f. A gente só vai poder considerar a grandeza em módulo dessa raiz, né? Como é dito bem aqui. Como é dito bem aqui, beleza? Outra coisa, né? Se, apesar da gente ter pegado a raiz analítica desse polinômio de Taylor, e essa raiz analítica ela não for uma epsilon raiz de f, ou seja, se ela não for uma aproximação boa bastante para uma raiz de f, pela definição de módulo, né? Se o módulo de fx chapéu não for próximo o bastante de zero, então a gente pode considerar o x chapéu como o nosso ponto A para a iteração seguinte, beleza? Em termos de implementação, pessoal, você tem que ter cuidado com algumas coisas. A primeira coisa é que a fórmula do método de Newton, ela traz consigo uma divisão, e nessa divisão você vai considerar a derivada da função f, a derivada da função que você quer tomar uma raiz, né? Bem, nesse caso, como já tem uma divisão bem aqui, você tem que tomar cuidado com divisões por zero. Esse é um motivo que leva o método de Newton a ter a sua execução interrompida abruptamente, sem em alguma iteração, onde você calcula o ponto da iteração anterior e leva esse ponto como sendo o valor de A para a iteração seguinte, a derivada de f nesse ponto A ela é zero, você não vai conseguir calcular
o ponto da iteração atual e vai ter que interromper o método. E você não vai poder determinar a convergência, né? O método ele não está bem definido naquela iteração. Então ele simplesmente para, beleza? Esse é um problema que pode existir. Um outro, isso não é a próxima coisa que eu vou falar não é exatamente um problema, mas é uma coisa que você deve considerar no método de Newton, que é o seguinte: a computação dessa derivada bem aqui, ela precisa ser simples, tá bem? Se ela for uma computação muito cara, ou se isso aqui não for trivial de ser computado, então você tem duas opções. Você pode aproximar numericamente você pode aproximar numericamente essa derivada, como a gente vai aprender quando a gente voltar até as aulas presenciais, beleza? Ou você pode partir para outra forma de calcular de aproximar uma raiz de f. Você poderia utilizar o método da secante, que é uma variante bem tranquila do método de Newton, onde você considera retas que secam a função f em vez de retas que tangenciam a função f. Ou simplesmente ir para métodos que não envolvem essa questão de aproximar derivadas, nem mesmo por retas secantes. Você poderia ir para o método da posição falsa, por exemplo. Mas claro, isso caso a derivada de f não seja uma coisa elementar de ser calculada, ou seja, computacionalmente cara, beleza? Mas se você estiver tranquilo com a aproximação da derivada de f da forma como a gente vai aprender, então tá tudo bem, você ainda pode utilizar o método de Newton. Mesmo assim, você tem que estar ciente de que até mesmo para aproximar a derivada de uma função f, a própria função f ela não pode ser cara de computar. Se a função f for cara de computar, então a gente tem um certo problema. Deixa eu ver como é que a gente está. Aqui no chat, né? Tem 4 pessoas assistindo. Nenhum comentário novo, certo? Eu acredito que o restante da sessão vai tratar... Deixa eu ver... aqui eu estou falando das divisões por zero. Beleza. E tem aquela história de comparar o polinômio de Taylor com a expansão de Taylor, né? A gente sabe que uma expansão de Taylor é meio que um polinômio de Taylor com infinitos termos, considerando todas as derivadas de uma função. E claro, a função ela é igual à expansão de Taylor, e a expansão de Taylor de uma função está bem definida quando a função é infinitamente diferenciável, né? Ou seja, a função ela tem a derivada iésima para qualquer i nos naturais, beleza? Quando a gente compara o polinômio de Taylor com a expansão de Taylor, a gente percebe que o polinômio de Taylor ele considera os primeiros termos da expansão de Taylor, e ele comete um erro ao aproximar a função f, que é correspondente aos termos seguintes da expansão de Taylor que ele desconsidera. E assintoticamente falando, isto é, utilizando uma definição mais grosseira de notação assintótica, a gente consegue entender que o primeiro termo que um polinômio de Taylor deixa de considerar na expansão de Taylor é quem vai ser mais significativo no cálculo do erro daquele polinômio de Taylor. Então, assintoticamente, o polinômio de Taylor ele comete um erro que é proporcional ao primeiro termo da expansão de Taylor que ele deixa de considerar, se você for dar uma olhada no texto anterior das notas de aula, beleza? Pois bem, a gente sabe isso, né? Que a função f, aí aqui a gente está considerando o domínio de f em relação à distância a partir do ponto A, né? Então f de a mais h é igual ao polinômio de Taylor que aproxima a função f no entorno do ponto A, considerando k derivadas, isso também em termos de a mais h, mas, claro, o erro baseado no primeiro termo da expansão de Taylor que deixa de ser considerado, que é um termo que leva em conta uma constante, que é 1 sobre algum fatorial, que multiplica a derivada
a derivada k mais 1 da função f no ponto A multiplicado por h elevado a k mais 1. Beleza? Quando a gente toma esse h realmente no entorno de A, considerando h no intervalo aberto dos dois lados de menos 1 a 1, então a gente sabe que esse termo ele é assintoticamente superior aos demais termos. Então, essa notação assintótica ela representa o primeiro termo da expansão de Taylor que o polinômio de Taylor deixa de considerar, e os demais termos são dominados por esse primeiro termo, que não é considerado pelo polinômio, beleza? Pois bem, o polinômio de Taylor que a gente considera no método de Newton é o polinômio de Taylor onde k é igual a 1, ou seja, é um polinômio de Taylor em que a gente considera uma derivada, e a partir da derivada segunda que aparece na expansão de Taylor, os termos seguintes a partir da derivada segunda são desconsiderados. Então a relação da aproximação da função f pelo polinômio de Taylor, que considera uma derivada, ela deixa um erro da ordem de O de h ao quadrado na aproximação de f, beleza? Ou seja, a gente pode esperar então que uma raiz do polinômio de Taylor que aproxima a função f no entorno de A com uma derivada, ela comete um erro em relação a uma função de f que exista no entorno de A, um erro da ordem de O de h ao quadrado. Ou seja, se existir de fato uma raiz de f no entorno do ponto A, no intervalo aberto a menos 1, a mais 1, então, à medida que a gente vai aplicando sucessivamente o método de Newton para aproximar essa raiz de f começando no ponto A, a gente vai notar que a cada iteração que a gente executa do método de Newton, se ela for bem sucedida, claro, a cada iteração que a gente executa do método de Newton, o erro que a gente vai cometendo, ele vai decaindo quadraticamente. De uma forma mais simples, isso quer dizer que o número de casas decimais que a gente vai observando o método de Newton acertar, a cada iteração que passa, vai ser no mínimo o dobro do número de casas decimais que a gente viu serem acertadas na iteração anterior, né? Claro que existem circunstâncias em que isso acaba se tornando até mais forte do que... Existem circunstâncias que fazem com que certas iterações acertem mais que o dobro do número de casas decimais que foram acertadas nas iterações anteriores, beleza? A parte do método de Newton não é tão complicada, ela se encerra aqui, basicamente. E existe uma figura sobre o método de Newton, né? Essa figura bem aqui, deixa eu dar um zoom na figura. Ela traz uma sequência de iterações do método de Newton, onde a gente começa com essa reta vermelha R1 de x. Se você notar, a gente está querendo calcular a raiz da função f de x igual a seno de x. Isso é seno ou é cosseno? Deixa eu ver a legenda. É cosseno, na verdade. A gente está querendo calcular a raiz da função f de x igual a cosseno de x. E uma raiz que esse gráfico deixa evidente é essa raiz no valor x igual a π, beleza? Então a gente começa o nosso procedimento do método de Newton com o ponto A igual a 2. Então o primeiro polinômio de Taylor que a gente utiliza é essa reta R1 que interpola, que aproxima a função f no entorno do ponto 2. Tá bem? Então a gente vai considerar a raiz de R1 como sendo uma boa aproximação para raiz de f, o que acaba não sendo verdade, né? Até porque a gente está longe do ponto
do ponto π. A gente está no ponto 2. E o ponto 2 ele não está naquele entorno entre... Ele não está naquele intervalo aberto π-1, π+1. Então, acaba não sendo factível que isso aqui que a raiz de R1 vai ser uma boa aproximação para a raiz de f. De toda forma, a raiz de R1 cai bem aqui, um pouco maior que 4, né? Como a gente pode ver, um pouco maior que 4. E como a gente não está satisfeito em módulo com essa raiz de R1 para uma aproximação de f, porque se você notar, nesse ponto que é 4 ponto alguma coisa, a função f ela traz consigo um valor que é muito distante de zero, né? Como o gráfico apresenta. Ele está muito abaixo de zero. Em módulo, isso não é menor que um certo epsilon. Então, a gente continua o método de Newton, só que agora utilizando o polinômio de Taylor R2. Ou seja, o nosso valor de A ele vai ser a raiz de R1 e a gente vai aproximar a função f no entorno da raiz de R1 utilizando esse polinômio de Taylor, essa reta R2, beleza? Então aqui a gente considera essa interpolação da função f no entorno da raiz de R1, que é o ponto calculado na iteração anterior, e a gente vai pegar a raiz de R2 como sendo uma aproximação para a raiz de f. Quando a gente observa isso, a reta R2 ela tem raiz bem aqui, mais ou menos perto de 2,5. Tá bom? Como ela tem raiz bem aqui, um tantinho perto de 2,5, um pouco acima, aparentemente, a gente vai observar primeiro que a função f, nesse ponto que é mais ou menos 2,5, ela ainda tem uma distância muito grande do eixo x, então a gente não consideraria para um epsilon pequeno que a raiz de R2 é uma boa aproximação para uma raiz de f. Então a gente prosseguiria com o método considerando o nosso ponto A na iteração seguinte como sendo a raiz de R2. Então, novamente, a gente vai interpolar a função f, dessa vez utilizando a reta R3, beleza? Nesse ponto que é mais ou menos perto de 2,5, que é a raiz de R2. Aí a gente vai considerar a raiz de R3 como uma aproximação para a raiz de f. Mas quando a gente observa bem aqui, já foi perto bastante, né? Quer dizer, graficamente já está próximo a raiz de R3 da raiz de f, mas em se tratando da distância que f apresenta em relação ao eixo x nesse ponto da raiz de R3, a gente pode ainda não estar satisfeito, né? Então, nesse caso, a gente vai considerar a raiz de 3 como o ponto A da iteração seguinte. Então, a gente vai ter aqui a iteração seguinte sendo a reta R4, que está interpolando a função f no entorno da raiz de R3. E aqui a gente vê essa reta em azul claro, interpolando a função f no entorno da raiz de R3. E agora sim a gente já não consegue ver tanta diferença entre o gráfico da função f e a reta R3. Então, eu acho que nesse ponto, ao menos com os dispositivos de plotting que a gente tem utilizado, já não daria para distinguir tão bem a aproximação da raiz de R4 e a raiz de f propriamente dita, que é π. Então, certamente, o módulo de f raiz de R4 seria o módulo da função f aplicada à raiz de R4 seria em módulo menor que diversos valores de epsilon que a gente considerasse como tolerâncias razoáveis para o cenário em que a gente poderia aplicar o método de Newton, né? Então aqui, pela própria limitação do plotting, a gente acabou parando a execução do método de Newton, beleza? Deixa eu ver como é que a gente está no chat.
Deixa eu ver aqui no chat como a gente se encontra. Tem 6 pessoas assistindo. Não há comentários novos. Certo. Então, o que eu vou fazer é algo bastante parecido com o que a gente fez na sessão do método da posição falsa. Eu vou criar uma tabela para relacionar o método de Newton gráfico com o método de Newton numérico, né? Eu vou colocar os valores dessas raízes de R1, R2, R3 e tal, beleza? Numa tabela. Então, para isso, antes de mais nada, eu vou tentar vir na parte do... Tá, beleza. Esse é o código-fonte do gráfico. Inclusive, deixa eu aumentar a fonte aqui, porque senão fica ruim para vocês verem. Tá. Esse é o código-fonte do gráfico, né? Aí aqui a gente tem a declaração de todas as retas que foram feitas. E utilizando essas retas... inclusive, aparentemente a gente já tem boa parte das raízes, com exceção da raiz de R4. Então vai ser bem simples calcular elaborar essa tabela. Novamente, para elaborar a tabela, eu vou deixar o cursor bem aqui nesse espaço em branco e vou inserir um ambiente. Aqui, table, float position eu vou deixar em branco por enquanto. Caption, eu vou colocar legenda da tabela. Eu vou elaborar mais essa legenda da tabela depois. Centralizada, eu quero a tabela centralizada. Colocar uma label nessa tabela. Colocar Newton Method. Pronto. Tá, ainda não. Posição, pode deixar em branco. Formato, vamos deixar aqui uma coluna centralizada para iteração, uma coluna centralizada para o ponto A e uma coluna centralizada para o valor calculado para a iteração seguinte. Beleza, então vamos construir a tabela dessa forma, com 3 colunas, né? Então a gente vai começar aqui iteração. Bem aqui eu vou colocar o valor do ponto A que a gente está utilizando. E bem aqui vai ser o valor do X chapéu. Que faz tempo que eu não digito X chapéu, cara, no LaTeX. Deixa eu dar uma olhada em como se coloca X chapéu em LaTeX. Eu coloquei em alguma parte aqui anterior, onde eu falei da raiz. Tá aqui, bem aqui eu tinha utilizado X chapéu. É hat. É literalmente chapéu. O comando para colocar um chapéu em X é literalmente hat. /hat. Beleza, eu vou para a última parte que eu alterei, que é essa. Bom, então aqui eu vou colocar /hat X. Vamos ver ele compilar isso aqui. Vamos ver se a compilação fica ok. Deixa eu ver. Tá, beleza. A compilação ficou legal. De toda forma, eu vou colocar uma barra, um H-line acima da primeira linha para ficar bonitinho. Vamos ver se eu ainda me lembro como faz isso.
da live anterior que eu fiz uma tabela. Beleza, o H-line tá bonitinho. Aí agora a gente vai colocar mais um H-line, salvo engano. Vamos ver se funciona. Não, eu acho que eu tenho que quebrar a linha antes de colocar o H-line. Seria assim, eu quebro a linha e coloco o H-line. É isso. Eu quebro a linha e coloco o H-line. Tá, então deixa eu preparar as demais linhas da tabela. Bom, isso aqui eu vou mudar para 0 por enquanto. Aqui eu vou colocar 0 também. E aqui eu vou colocar 0 também. Eu até prefiro essa linha a essas duas, então vou colocar logo assim. Vamos ver se isso vai ser o bastante para deixar a nossa tabela bonitinha. Tá, beleza. A nossa tabela ficou bonitinha. Agora eu tenho pegado mais prática com tabelas no LaTeX. Desde a nossa última live, né? Onde eu fiz uma tabela. Deixa eu ver como é que a gente tá no chat. Por enquanto tudo ok, sem comentários novos. 6 pessoas assistindo a live. Bom, agora a gente vai utilizar as informações que a gente tem para preencher essa tabela. Bom, a maior parte das informações já está calculada na figura. O nosso ponto inicial, o nosso ponto A inicial foi 2. Então a gente vai trocar esse cara bem aqui por 2. Beleza? A gente vai trocar esse ponto inicial A por 2. E essa aqui é a iteração 1. Essa é a primeira iteração. E a raiz que a gente obteve, a gente está utilizando como o ponto A da iteração seguinte. Então a raiz que a gente obteve foi 4.185. Esse foi o nosso x-chapéu. Foi 4.185. Deixa eu ver como a gente está. Vamos ver se compila direitinho. Compilou direitinho. Inclusive eu tô achando até mais interessante essa linha do que as próximas. Aí aqui é a iteração 2, aqui é a iteração 3, aqui seria a iteração 4, beleza. Na iteração 2, a gente já vai utilizar o ponto 4.185. E quando a gente utiliza o ponto 4.185, na iteração seguinte, a gente está utilizando como nosso ponto A o valor 2.468. Então a raiz de R1, a raiz de R2, ela é 2.468. A gente vai substituir bem aqui. Opa, não é aqui. A gente vai substituir bem aqui por 2.468. Beleza? Vamos só ver se isso está certinho. 2.468. Vamos ver se está tudo ok com a tabela. Mas eu acredito que a essa altura não vai dar mais problema. Tudo direitinho. Na iteração 3, a gente vai colocar inicialmente o nosso ponto 2.468. 2.468. E a gente vai verificar qual foi o ponto utilizado na reta R4. Foi o ponto 3.266, que é próximo bastante de π já, mas a gente ainda conseguiu melhorar essa aproximação. Então a gente vai trocar aqui dentro dos cifrões por 3.266, beleza? Vamos compilar para ver como vai ficar. Só por questão de segurança, mas nessa altura não tem mais erros a serem cometidos.
3.266. Agora a gente vai colocar esse ponto 3.266 como sendo o ponto A da iteração 4. Então a gente vem aqui no 2. Não acredito que se eu fizer isso aqui, ele não faz a modificação que eu quero. Então vamos lá. É 3.266. E a raiz que foi calculada desse ponto, e a raiz que foi calculada na iteração 4, eu vou colocar 0 por enquanto, porque a gente não tem essa raiz, beleza? A gente não tem essa raiz. Quando eu digo que a gente não tem, eu me refiro a esse código-fonte da figura, mas a gente tem a equação da reta R4. Como a gente tem a equação da reta R4, a gente pode utilizar isso para calcular a raiz de R4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um terminal aqui, eu vou chamar o Sage para me ajudar a calcular a raiz da reta R4, beleza? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade com o programa SageMath, vocês podem encontrar ele no site www.sagemath.org. E eu aconselho vocês a darem uma olhada, ele é um programa muito bom para automatizar diversas coisas que se relacionam com matemática, e a linguagem que ele utiliza é bastante familiar para todo mundo na computação, né? O Sage ele roda em cima de Python. Então, pois bem, aqui eu vou copiar a equação da reta R4. Deixa eu ver como eu vou fazer isso. Acho que isso aqui é o bastante. Torçamos para que seja. Nesse momento eu vou diminuir a fonte um pouquinho para evitar uma quebra de linha, beleza? Tá, certo. Agora eu vou adaptar essa equação da reta para a notação do Sage, né? Aqui basta ser R4x, aqui não precisa especificar que é radiano, aqui não precisa especificar que é radiano, aqui é apenas x, e tá tudo certo, a nossa reta R4. Vamos só ver aqui R4.roots, as raízes da reta R4, ela só é para ter uma raiz. Ela só tem uma raiz, que é uma coisa bem confusa. Tá, eu acredito que o Sage ele retorna tanto a raiz como a multiplicidade da raiz. Então deixa eu associar aqui, root vai ser igual a R4.roots. Acho que eu posso fazer aquela atribuição de Python, né? Multiplicity, root multiplicity é igual a R4.roots na posição 0. Is not subscriptable. Cara, beleza. Eu tenho que chamar a função. Agora sim. Tá. Então root é aquele número, né? Que a gente viu como sendo a raiz ao lado da multiplicidade dela. Então agora eu só preciso pedir para ele avaliar isso numericamente para mim. E avaliando numericamente, a gente vê que a raiz é 3.140. Então deixa eu voltar aqui e colocar no lugar desse 0 3.140. Uma última coisa é até um truque do Emacs em relação a LaTeX, e principalmente as tabelas, né? A gente usa esse i comercial para tabular, utilizando para tabular dentro de uma tabela, né? Para dizer que a gente terminou de digitar uma célula e passou para outra célula da tabela. Esses caras, como eles representam de certa forma as colunas, é bom que eles fiquem alinhados. Para alinhar esses caras, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode selecionar as linhas e pedir para o Emacs alinhar esses caras.
como o Emacs é um editor de texto bastante consciente de LaTeX, então ele vai fazer isso automaticamente para a gente, beleza? Aí a tabela fica mais bonitinha, sem esforço algum para o usuário. Para a gente concluir a nossa tabela, deixa eu ver como a gente está no chat antes de mais nada. O Rafael está perguntando uma coisa. O Rafael ele perguntou: nesse método de Newton, a gente passa 1K para limitar o número de iterações ou deixamos em uma condição baseada em epsilon? Aí o Davi respondeu que são as duas condições e o Davi está certo. A pergunta do Rafael é como a gente determina um critério de parada para o método de Newton se é baseado apenas na definição de epsilon raiz. Infelizmente, Rafael, não pode ser apenas baseado na definição de epsilon raiz, porque o método de Newton ele pode divergir e não é tão fácil a gente detectar divergência. Detectar convergência é muito fácil, mas detectar divergência já não é tão fácil, beleza? Então, para os cenários em que o método de Newton diverge, em que ele executa arbitrariamente sem chegar a um valor próximo de uma raiz, o que você pode fazer é essa coisa que você falou, passar um número limite de iterações que você vai computar com o método de Newton, né? Digamos que o seu método de Newton, portanto, ele tem uma assinatura que recebe uma função, que ele vai calcular a raiz dessa função, recebe um ponto A, e também recebe duas coisas, né, que digamos seriam os critérios de parada. Recebe o valor de epsilon, que seria para o critério de convergência, onde você iria calcular se o valor da iteração atual é uma epsilon raiz de f, aí você recebe esse valor epsilon, e você também recebe o inteiro k, como você chamou, que seria o número de iterações que você tolera no método de Newton, né? Se ele chegar a esse limite de iterações, então não faz tanto sentido continuar a execução do método de Newton, porque provavelmente ele tem divergido. Daí você coloca um K suficientemente alto para você não atrapalhar a convergência, para você não interromper a convergência do método na metade, mas não alto o bastante para que você acabe perdendo tempo demais no método de Newton, né? Mas como a gente tem visto em sala de aula, como a gente viu em sala de aula, se você começa perto o bastante de uma raiz de f, o método de Newton precisa de pouquíssimas iterações para chegar próximo de uma raiz de fato de f. Quando ele tem divergência, você não vai conseguir detectar isso tão facilmente, mas você pode limitar a iteração do método pelo número de iterações que você vai executar, beleza? Pois bem, deixa eu ver como a gente está no chat agora. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Os mesmos comentários. O Davi respondeu bem. Eu só estendi um pouco a resposta que o Davi deu para essa pergunta. Para a gente encerrar aqui, falta só colocar uma legenda legal na tabela. Vamos colocar aqui valores numéricos de A e X, e X barra, na verdade, de A e X chapéu, valores numéricos de A e X chapéu para a execução do método de Newton ilustrada na figura. E agora eu vou colocar a label da figura. E salvo engano, essa figura não tem label, né? A figura não tem label mesmo. Então vamos criar uma label para essa figura. A gente vem aqui e coloca
label, deixa eu colocar aqui Fig Newton Method mesmo. Acho que é bom bastante. Agora deixa eu vir aqui e colocar uma referência para essa figura. Fig. Ele ainda não conhece a label, né? Então vou ter que digitar ela manualmente. Newton Method. E claro, colocar o ponto final na legenda. Vamos compilar aqui o nosso código fonte para a gente ver se gerou direitinho a referência para a figura. Vejamos, vejamos, vejamos. Tá aí, figura 4. Valores numéricos de A e X chapéu para a execução do método de Newton ilustrada na figura 4. Ficou bonitinho. A tabela em relação à figura... Deixa eu ver. A tabela está aparecendo antes da figura, cara. Claro, agora que eu tenho a label da tabela, eu posso... Aliás, qual é a label da tabela? É Tab Newton Method, beleza. Eu posso completar a figura com veja a tabela ref. Aí a gente coloca Tab Newton Method. Beleza. Colocar a label da tabela na figura. E depois eu vou tentar deixar a figura e a tabela próximas uma da outra. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Ou pelo menos próximo bastante. Veja a tabela 2. Tá bom. Então a integração numérica. Deixa eu ver como é que isso está. Beleza. A tabela realmente está aparecendo antes da figura. Seria interessante que a tabela viesse após a figura e meio que a figura tem uma página só para ela. Como a figura tem uma página só para ela, eu não entendo por que ele não poderia colocar a tabela depois. Ah, mas é porque eu deixei ele flutuar as duas coisas. Deixa eu tirar essa coisa dele poder flutuar com tudo aqui e fixar a posição da tabela e da figura para ver o que ele me diz. Eu gostaria que uma aparecesse logo depois da outra. Vejamos se ele me permite isso. Aparentemente ele não vai ser tão legal de me permitir a tabela logo após a figura. Será que se eu forçar a barra um pouco ele me deixa fazer isso? Você pode enfatizar algumas coisas no LaTeX. Tipo, H é uma forma mais suave de você dizer que você quer a figura bem aqui. O flutuante bem aqui. Quando você coloca a palavra inteira, você está dando mais ênfase para o que você quer. Deixa eu ver se ele vai entender a minha ênfase. Aparentemente não. Será que é porque a palavra tem que ser toda em maiúscula? Assim? Ou eu tô me lembrando de alguma versão bizarra de LaTeX? Eu tô me lembrando de alguma versão bizarra de LaTeX. Isso não funciona mais. Mas isso funcionava há alguns anos atrás. Colocar as coisas com mais ênfase. Deixa eu ver se eu posso colocar a figura no topo. Dizer que é aqui, mas no topo. E deixar a tabela para ser apenas aqui. Se isso vai fazer alguma diferença. Provavelmente não. LaTeX é muito chato em relação ao posicionamento das coisas. Bom, não sei se isso fez tanta diferença. Eu acho que não fez nenhuma diferença. Deixa eu tirar esse T bem aqui. Deixa eu tirar esse T bem aqui. Eu acho que não fez nenhuma diferença o T. Nenhuma diferença. O T não faz nenhuma diferença.
E na tabela, será que o T faria alguma diferença? Dizer que eu quero a tabela no topo? Vamos ver. Nenhuma diferença também. Então eu não vou brigar com o LaTeX ao vivo, mas é isso. Não, pelo menos utilizando os comandos mais básicos do LaTeX, não tem muito como forçar a barra e dizer que a gente gostaria da tabela, que a tabela viesse após a figura. Ao menos ficou suficientemente próximo, tabela e figura. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Deixa eu ver como é que a gente tá de chat aqui. Beleza, não existem dúvidas novas. Eu creio que em termos de método de Newton era isso que a gente tinha para ver. A gente fez uma certa melhoria nas notas de aula. A gente acrescentou uma pequena tabela nas notas de aula. E pra gente, a gente poderia até utilizar mais algum tempo para falar de integração numérica, mas eu acho que a gente estaria mudando de foco muito rapidamente. Então eu vou deixar para a gente começar integração numérica na próxima terça, beleza? Aí na próxima terça a gente vê se cabe falar de duas quadraturas numa live só, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar os arquivos atualizados das notas de aula no grupo do Facebook, beleza? Com as alterações que a gente fez hoje. E próxima quinta, às 3 horas, a gente vai ter a nossa live onde a gente está revisando o cálculo, beleza? Então próxima quinta a gente volta com revisão de cálculo, onde a gente vai ver as derivadas trigonométricas, salvo engano. Tá bom, pessoal? Eu vou dar uma última olhada no chat para ver como a gente tá. Deixa eu ver como a gente tá no chat. Não há comentários novos, então é isso, galerinha. A gente se vê na próxima quinta-feira, tá bem? Quinta-feira, às 3 horas, a gente vai se ver para a nossa revisão de cálculo. Eu espero vocês até lá. Por nada, Ayrton. É sempre um prazer poder revisar coisas para vocês, fazer esse trabalho remoto, né? O trabalho remoto não é o ideal, mas a gente faz o que pode para não prejudicar tanto o andamento das coisas. A gente, no mínimo, revisa algumas coisas. E é isso, galerinha. Então até próxima quinta, a partir das 13 horas, tá bem? Boa tarde para vocês, pessoal. Até quinta-feira às 13 horas.